Amém, meu irmão? Vamos então aprender através da vida de Pedro. Aquele Pedro que era duro, né? Que era muito severo em umas áreas, mas também era mole em outras. Eu quero falar primeiro do Pedro cenoura, do Pedro duro, do Marcelo duro, você muito duro, áspero com algumas coisas. A Bíblia fala que quando Jesus ele estava no Getsêmani e Judas chegou ali para dar o beijo da traição, que os soldados chegaram para prender Jesus. A Bíblia diz aqui em João capítulo 18, versículo 10, diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Esse Pedro duro, esse Pedro áspero, esse Pedro que na hora, não, mas Jesus está sendo preso, ele já arrancou a espada dele e já foi para acertar, igual assim, ele não fez assim, ele fez assim, acho que o soldado fez assim, pegou a orelha de lado dele. Pedro era muito duro, Pedro era muito severo com algumas coisas, mas Pedro teve uma experiência com Deus, Pedro teve uma experiência com a palavra, Pedro teve uma experiência com o Espírito Santo. Tem um texto aqui em Atos que ele fala, que ele ia se dedicar à oração, ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Esse Pedro ele teve uma experiência com Deus. Esse mesmo Pedro que feria, mesmo Pedro que machucava, esse mesmo Pedro que era muito duro, depois que ele teve uma experiência com Jesus, depois que ele nasceu de novo, depois que ele começou a ter contato com Jesus ressurreto, porque o Pedro com Jesus carnal, com Jesus em carne e osso, Pedro era Pedro, mas Pedro, depois que Jesus ressuscitou e Pedro começou a ter comunhão com esse Jesus ressurreto, nascido do Espírito, o que Pedro fez? Olha aqui no capítulo 5 de Atos, um Pedro cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz aqui que a multidão crescia mais e mais o número dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra dele se projetasse em alguns deles. O que significa isso? O mesmo Pedro que feria, agora Pedro teve uma experiência com Jesus, agora Pedro nasceu de novo, agora Pedro está ali no banho-maria com a água fervendo, ele está ali imerso na palavra e no Espírito. O mesmo Pedro que feria é o mesmo Pedro que cura agora, o mesmo Pedro que machucava é o mesmo Pedro agora que sara. Meu irmão, Deus tem isso para você e para mim. Quantas vezes nós já fomos duros com palavras e com atitudes? Quando eu e você temos uma experiência com Jesus, quando eu e você temos uma experiência com o Espírito Santo, o que acontece? Essa velha natureza dura, áspera, chata, que ninguém queria, quem queria conviver perto de um homem desse? Quem queria ficar perto de Pedro? Vai que ele ficasse bravo e pegasse a espada e quisesse me cortar. Agora, Pedro, o que acontecia com ele? As pessoas iam atrás de Pedro, porque ao menos a sombra dele, não era a sombra de Pedro que curava, era a unção de Jesus na vida de Pedro, que na onde Pedro passava as coisas eram diferentes. Deus quer fazer isso na sua vida? Então nós já aprendemos. O Pedro duro virou esse Pedro. O Pedro que machucava virou um Pedro que cura. Aqui na Bíblia também fala mais uma passagem que fala de Pedro, capítulo 26 de Mateus, no versículo 69, diz que Pedro estava, Jesus tinha acabado de ser preso, e Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esses também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncio. E imediatamente ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Todos nós conhecemos essa passagem.
Esse Pedro, o mesmo Pedro que era duro demais para defender Jesus com uma espada, agora ele está diante de uma criada. E nada contra a criada. Eu estou falando aqui, quando colocou a criada, é na questão da hierarquia dentro do palácio ali. O mesmo Jesus o mesmo Pedro que foi capaz de cortar a orelha de um soldado para defender Jesus, agora esse mesmo Pedro, mole igual um ovo sem estar cozido, um ovo sem água fervendo. Esse mesmo Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes, diante de uma criada, falando assim: eu nunca vi esse homem, não conheço esse homem. É igual fala, né? O povo fala, não conheço e tem raiva de quem conhece. Ele começou a praguejar, começou a jurar, falou assim: eu não conheço, nunca ouvi falar desse homem. Esse Pedro era um Pedro sem Jesus. Esse Pedro era um Pedro sem a água fervendo. Mas aqui, no mesmo capítulo 5 de Atos, depois que Pedro teve uma experiência com Jesus, depois que Pedro nasceu de novo, depois que Pedro ficou ali na presença da palavra e na presença do Espírito, a Bíblia diz aqui, os apóstolos tinham sido presos, depois eles tinham sido soltos novamente, e o sumo sacerdote, olha a diferença de uma criada para o sumo sacerdote, de um posto da hierarquia mais baixo para a hierarquia mais alta, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, depois que Pedro e os demais apóstolos tinham sido soltos, acho que era Pedro e João, tinham sido soltos, ele os chama de volta e fala o seguinte: trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus para uma criada, agora é o mesmo Pedro que, diante do sumo sacerdote, ele tinha acabado de ser preso, tinha acabado de ser solto, na presença do sumo sacerdote, da autoridade maior daquele tempo, autoridade religiosa naquele tempo. Ele chega para o sumo sacerdote e fala uma coisa: olha, eu não vou parar de pregar a respeito de Jesus. Eu vou continuar a ensinar no nome de Jesus. Eu vou continuar obedecendo a Jesus, e se for para te desobedecer, eu te desobedeço. Meu irmão, qual área da tua vida que é igual uma casquinha de ovo, que é todo delicadinho? Ah, não pode tocar, não pode falar, que ele fica chateado. Meu irmão, entre aspas, vira homem. Meu irmão, vai para a água fervendo. Meu irmão, fica de molho aqui na palavra e de molho no Espírito, para essas áreas muito frágeis da sua vida, muito delicadinhas da sua vida, que não pode falar nada, que fica bicudo, que vira as costas, que não quer saber mais. Meu irmão, eu e você precisamos, tem áreas da nossa vida que precisa amolecer, mas tem áreas da nossa vida que precisa ficar mais firme, que nós precisamos ter uma posição diante de Deus, que nós precisamos assumir uma postura nova. Quem é você? Quem somos nós? Está na hora de você passar tempo com Jesus. Está na hora de você fazer o que Pedro fez, se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Eu gosto de um texto aqui, no capítulo 4, que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. No livro de Atos, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, e Pedro já estava imergindo na palavra. Lá atrás Pedro submergiu aos problemas. Agora Pedro, por livre e espontânea vontade, ele se submerge a essa água fervendo, a essa água viva, essa palavra viva, revelada, cheio de entendimento do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus deseja para mim e para você. Uma cenoura que fica mole, um ovo que fica duro. E Deus tem mais para mim e para você. Ele quer que eu e você tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo e com a palavra, uma comunhão tão profunda, tão íntima, que nós venhamos a perder até mesmo as nossas características originais. Amém?
A vida do apóstolo Paulo, o homem que era o perseguidor da igreja, o homem que ia atrás dos cristãos, o homem que ia atrás dos discípulos, o homem que era o dedo duro dos cristãos, dos crentes naquela época, os crentes em Jesus naquela época. Esse Paulo, que era o perseguidor, depois que ele teve uma experiência com Jesus, ele passou a ser perseguido por causa da igreja. O perseguidor da igreja, depois de uma experiência sobrenatural, passou a ser o perseguido por causa da igreja. Meu irmão, Deus quer que você e eu tenhamos essa experiência. Deus quer que você e eu, olha aqui o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, se eu não estiver enganado. A Bíblia fala que Paulo, ele teve uma experiência com Deus. A Bíblia fala que Paulo, ele perdeu as características dele. Olha aqui, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Igual o pó de café, quando ele tem um contato com a água quente, ele perde a característica dele, ele perde a natureza dele, e ele passa a ter uma nova natureza. Meu irmão, Paulo, quando ele teve um encontro real com Deus, genuíno com Jesus, ele perdeu aquela característica de perseguidor da igreja, e ele passou a uma nova natureza, ser perseguido por causa da igreja de Cristo. É interessante isso. Paulo, que era daquele jeito, se transformou numa nova criatura. Deus quer que você se transforme numa nova criatura. Deus quer que você perca a sua forma original. Deus quer que você deixe de ser do jeito que você era. Meu irmão, ninguém gosta só do pó de café. Pó de café sem água não serve para nada. Pó de café com água quente se transforma num café delicioso. Você e eu, sem Jesus, nós não somos nada. Mas quando nós nos envolvemos com Jesus, nós ficamos com um perfume novo. Nós ficamos com um aroma novo. Aqui, acho que em Coríntios, Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Meu irmão, mas para que nós sejamos o bom perfume de Cristo, nós precisamos pegar esse pó, porque nós somos pó da terra, nós viemos do pó da terra. Pegar esse pó, misturar com o Espírito, misturar com a palavra, e o que vai acontecer? Uma nova criatura, uma nova vida, um novo jeito, e as pessoas vão querer experimentar de você. Elas vão querer sentir o cheiro, o teu cheiro, que na verdade não é o teu cheiro mais, é o cheiro de Cristo em você, é o sabor de Cristo na tua vida. É isso que acontece quando a cenoura, o ovo e o pó de café se encontram com a água fervendo. É isso que aconteceu com Pedro e com Paulo, comigo e com você, quando nós permitimos que a água, que a palavra, que o Espírito, que esse fogo, ele entre em nossas vidas e nós passemos um tempo considerável a fim de perdermos a nossa natureza original e sermos uma nova criatura, uma nova vida. Amém? Que você não fuja das provações, que você não fuja da palavra, não fuja do Espírito, pelo contrário, vai atrás disso e você vai ver a mudança na tua vida, e as pessoas vão querer essa mudança na tua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Até o próximo programa, no nome de Jesus.